Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Oficina dos Sentimentos, um caminho para a espiritualidade. Esse é o terceiro vídeo do primeiro módulo. No primeiro vídeo nós vimos o pensamento, no segundo vídeo nós vimos a vontade e agora nós vamos ver a intenção. O que seria a intenção? Qual a manifestação da intenção em nossa mente? Como ela se processa? Qual a importância da intenção no processo de autoconhecimento e de reforma íntima? São questões que vão perpassar todo o nosso vídeo agora. Antes de começarmos, antes de mais nada, precisamos sempre falar em Jesus. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 especificamente, ele disse que onde estivesse o nosso tesouro, estaria o nosso coração. O que seria tesouro e o que seria coração? Porque sabemos que as palavras de Jesus, em sua maioria, todas foram faladas de forma simbólica, a fim de que os princípios pudessem interagir em nosso inconsciente e um dia se tornassem conscientes quando chegássemos então a um grau evolutivo já passível de entender objetivamente essas verdades internas do ser humano. Vou navegar então no pensamento do espírito Hermance de Faux, no livro Escutando Sentimentos. Hermance diz que o tesouro da alma é a própria intenção e que o coração ali simboliza os nossos sentimentos. É a transformação das emoções básicas através do uso do livre-arbítrio. Isso é o sentimento. Então, partindo desses conceitos, nós vamos precisar deixar bem claro, de forma específica, qual a proposta do nosso estudo no presente vídeo. Vamos acompanhar aí um quadro de perguntas que eu trouxe para que nós possamos já começar a entender o que nós pretendemos com esse vídeo dentro desse primeiro módulo. Acompanhemos. Primeira pergunta. O que é a intenção? Segunda pergunta. Quando agimos errado, sempre temos uma má intenção? Qual é a nossa intenção ao corrigirmos os erros alheios? Como julgarmos se a nossa intenção foi boa ou má em alguma ação? São questões, a meu ver, extremamente importantes para que consigamos inserir o assunto intenção dentro da nossa proposta de estudo e vivência das nossas emoções e sentimentos. Mas antes de qualquer coisa, nós temos que definir, conceituar o que seja a intenção. E foi justamente nesse livro, Escutando Sentimentos, no epílogo dele, que recolhi fragmentos do espírito, do pensamento do espírito Maria Modesto Cravo, que foi anotado pelo espírito Hermance de Faux, numa palestra que um outro mentor espiritual deu lá na dimensão extrafísica, esse mentor chamado Calderaro, que falou sobre, dissecou, prolongou, ou melhor, definiu o que seja a intenção nessa nossa visão espiritualista, especificamente espírita da mente humana. Acompanhemos então esses conceitos a respeito do que seja a intenção. Diz o espírito Maria Modesto Cravo: a intenção é a manifestação inconsciente da alma na busca de seus compromissos e necessidades de crescimento. Dessa intenção matriz são gerados os desejos, depois os interesses e, por fim, as inclinações. Então vejamos algumas sutilezas
em relação ao pensamento do espírito de Maria Modesto Cravo. Primeiramente, ela disse ser a emoção algo inconsciente, algo já adquirido e que se manifesta de forma automática. Isso porque a intenção que temos hoje em dia, esse grau que nós já chegamos de intencionalidade, devemos já muitas experiências encarnatórias, ou reencarnatórias, como queiram, muitas experiências de intermissão no mundo espiritual, se preparando para novas vidas e estudando como utilizamos o nosso livre-arbítrio em cada vida na qual experienciamos no corpo físico. Então, vemos que a emoção está estritamente ligada ao processo reencarnatório, a essas experiências na qual o espírito se transforma numa alma quando reencarna-se e tem toda a experiência através dos seus sentidos e, a partir daí, idealiza de acordo com os seus valores de mundo e executa-os através do seu livre-arbítrio. Então, vemos que a intenção ela é algo inconsciente, mas que no decorrer do nosso processo evolutivo, com a lucidez consciencial, ela pode e deve se transformar em algo consciente. Então, é aquilo que podemos chamar um processo que vai da potência ao ato, à execução daquilo que nós pensamos. Então, dessa intenção base, dessa manifestação inconsciente do espírito, das profundezas da alma, tanto do encarnado quanto do desencarnado, nasce o desejo, que é a manifestação instintiva da intenção. É aquele impulso que nós temos a fim de que possamos sanar as nossas necessidades, que são geradas pelo nosso instinto de conservação. Só que essas necessidades podem ser exageradas pelo grau de orgulho e egoísmo que nós tenhamos no momento. E é por isso que nós temos que transformar esse desejo, que é algo instintivo, em vontade, que é a manifestação objetiva, consciente da intenção. E é justamente para que possa haver essa transformação do processo inconsciente para um processo consciente de decisão, é que existe o processo chamado autoconhecimento. Então, dessa intenção base, dessa manifestação que passa da inconsciência para a consciência da alma, ela se transforma em interesses, que é um conjunto de desejos que nós temos. E desse conjunto de interesse nascem as nossas inclinações. Nos inclinamos para tal ou tal coisa. E a partir daí é que nós vamos tomar as decisões que acarretarão para nós sofrimento ou felicidade diante dessa experiência evolutiva. É um processo muito simples de ser entendido, mas complexo de ser vivenciado, porque nós temos que vencer todas essas barreiras de autoilusão que nós criamos através da nossa experiência evolutiva e que foram geradas pelas duas chagas da humanidade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que são o orgulho e o egoísmo. Então, a partir de agora, nós passaremos a ver um quadro muito interessante proposto por Maria Modesto Cravo, que anotou então o pensamento do espírito do mentor Calderaro e que se chama o eixo da vida mental. Nós vamos ver num gráfico como se processa esse eixo da vida mental, segundo o espírito Maria Modesto Cravo. Então, como mostrado,
nesse gráfico que se chama o eixo de alinhamento da vida mental, da nossa psique ou da nossa mente, não importa o nome pelo qual chamemos, nós temos no centro de tudo a intenção matriz, que é aquela potência do espírito que, gerada por milênios, milhões de anos, até que cheguemos ao nível consciente de decisão, perpassa pelos nossos desejos, que são mecanismos instintivos do nosso querer, pelos interesses e pelas inclinações. Nesse processo, como entra a vontade? Ela está circunscrita naquela questão do nosso desejo. Porque se nós pararmos para observar esse gráfico, são eixos concêntricos que são perpassados, né, por essa seta negra que representa, no caso, a intenção matriz, essa potencialidade que vai sendo gravada de encarnação em encarnação no espírito. Então, a vontade, podemos dizer, que é o desejo posto em prática. Nem tudo aquilo que nós desejamos, logicamente, nós vamos fazer. E nem tudo aquilo que fazemos, muitas vezes desejamos. E é por isso que muitas vezes nós agimos com boa intenção, mas os resultados são adversos àquilo que a gente queria. Nós vamos abordar o porquê daqui a pouco no nosso vídeo. Então fica aí, nesse eixo de alinhamento da vida mental, o convite a nós estudarmos esses desejos, esses interesses, essas inclinações à luz do autoconhecimento, nos perguntando sempre: qual foi a minha intenção ao agir daquela forma? Por que que eu tenho ainda esse determinado tipo de desejo, o qual eu já acho que não é algo bom para mim? Por que que eu conservo ainda esse conjunto de interesses que já não estão muito de acordo com aquilo que eu entendo como sendo o melhor para mim nessa vida, nesse meu atual estágio evolutivo? Por que que eu ainda faço coisas que eu não quero? Mas por que que eu deixo de fazer muitas vezes o bem que eu sei que devo fazer? O próprio apóstolo Paulo de Tarso, ele tinha uma colocação muito importante para que nós, como seres humanos e como espíritas, possamos refletir nela. Ele dizia o seguinte: o bem que desejo não consigo fazer, e o mal que não quero eu faço. É justamente por causa dessa intenção, porque muitas vezes desejamos, mas ainda não queremos realmente, como nós vimos no vídeo passado sobre a vontade. Muitas vezes nós queremos algo, mas ainda não envidamos os esforços necessários para conseguirmos esse algo. Nós confundimos muito sonhos com metas. Sonhos é aquilo que nós vamos admitir como sendo bom para o nosso futuro. São projetos que nós queremos realizar. E metas são os meios pelos quais nós vamos atingir a realização desses sonhos. Então, nesse gráfico, que a meu ver muito instrutivo, abre um leque para que possamos então entender o pensamento de Allan Kardec e dos espíritos codificadores que está contido em O Livro dos Espíritos, em algumas questões que nós passaremos a estudar a partir de agora. Eu fiz uma pesquisa em O Livro dos Espíritos e eu separei 3 questões para que nós possamos entender qual a importância do conceito de intenção na formação dessa nossa consciência a respeito de nós mesmos e a respeito da realidade. Na questão 658 de O Livro dos Espíritos, os espíritos, em determinado momento da resposta a Kardec, disseram: para ele, Deus, no caso,
a intenção é tudo. Justamente porque na questão 670 eles dizem: Deus julga pela intenção. Não entendamos aí julgar no sentido de condenar como se fosse um juiz que absolve ou reprova ou condena alguém. Mas esse julgamento é feito através das próprias leis naturais que Deus criou, através da lei divina, cuja uma das faces é a própria lei de causa e efeito. Então, na questão 672, eles afirmam novamente o que já tinha sido dito na questão 658 de uma forma genérica. Eles falam assim: a intenção é tudo, o fato nada vale. Então, a partir dessas três questões que nós tivemos a oportunidade de ler agora, nós podemos chegar a algumas conclusões. A primeira é a seguinte: que o nosso comprometimento diante da lei de causa e efeito, ele vai funcionar de acordo com o nosso grau de consciência do bem e do mal, daquilo que nós admitimos como sendo bem e mal, de acordo com a evolução, de acordo com a experiência pela qual nós já passamos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Então depende muito do nosso grau, do nosso sensor moral em relação àquilo que a gente admite ser bom ou ruim. É essa consciência, ou melhor, é essa intenção que vai formar a sintonia com os nossos semelhantes. Muitas vezes, nós pensamos assim: eu só atraio pessoas ruins. Das duas, uma. Ou aquelas pessoas que nós estamos atraindo fazem parte dessa nossa intenção, que é algo inconsciente, que nós ainda não aprendemos a ler de forma consciente muitas vezes, e por isso nós pensamos que a nossa intenção é uma, quando na verdade pode ser outra. Ou então é o resultado de resquícios de pensamentos e de atitudes que nós temos de outras vidas, mesmo que nós não queiramos mais exercê-los nessa vida, ainda imprimem uma força muito grande de dentro de nós, que por uma questão energética acaba sintonizando pessoas afins, quer sejam encarnadas ou desencarnadas. É através desse conceito de intenção é que nós vamos avaliar a eficácia das nossas preces. O quanto nós temos orado a Deus com chantagem, barganhando com Deus determinadas coisas. Oramos e dizemos assim: Deus, se tu fizeres isso para mim, eu farei isso para alguém. Se tu fizeres isso para mim, eu pagarei tal promessa. E aqui não vai nenhuma crítica a nenhuma religião ou a nenhuma pessoa em particular. Mas a eficácia da nossa conversa com Deus, desse nosso campo energético que formamos, que muitas vezes vai até o infinito, dependendo da intenção, vai depender da manifestação consciente que nós tenhamos, da verdadeira intenção que nós temos diante da vida e diante das pessoas. Então é de acordo com esse grau de consciência que nós vamos atenuar ou agravar o nosso sofrimento diante da lei de causa e efeito. Um exemplo muito prático. Muitas vezes, em muitas obras espíritas e espiritualistas, nós identificamos lá o assunto suicídio como sendo uma lesão grave na lei de causa e efeito que gera muito sofrimento para as pessoas quando voltam para o mundo espiritual dessa forma. Mas no suicídio há agravantes e atenuantes que dependem da intenção daquele que se suicidou, logicamente. O exemplo de uma pessoa que esteja muito doente, que se suicida para que as outras pessoas da família não sofram tanto
nesse processo de definhamento do corpo físico dela. Apesar de ser uma decisão baseada no orgulho, é uma decisão na qual entrou a preocupação com outras pessoas. Então, quanto menos egoísmo tiver na nossa forma de agir, mais atenuante nós vamos ter perante a lei. Porque muitas vezes nós fazemos por impulsividade algo que dá errado, porque não trabalhamos com as técnicas certas para fazer algo que já pode estar na hora certa de ser feito, mas está sendo feito de forma errada. Entra nesse processo também a questão do grau de desinteresse, do desprendimento. Quanto menos fazemos as coisas pensando somente em nós mesmos, mais podemos obter grandes resultados, ainda que gradativos e lentos, das ações, das consequências ou dos efeitos dessas ações que nós promovemos. Agora nós fazemos as seguintes considerações. E a nossa intenção ao corrigirmos os erros alheios? Como fica a nossa intenção diante daquilo que nós dizemos do desmascaramento de alguém em público? Como ficamos diante desse fato? Isso está muito bem delimitado no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Depende da forma pela qual nós desvendamos esses fatos que se tornam públicos em relação a alguém. Depende da intenção que nós tenhamos em relação àquele alguém. Será que a minha intenção, desvendando os erros de alguém, não foi ridicularizar essa pessoa porque eu estou magoado com ela ou porque eu tenho ódio dela? Ou será que realmente foi pensando no bem-estar geral? Como naquele político que precisa ser desmascarado nas falcatruas que promove com o dinheiro público e, consequentemente, preso ou não. E eu aqui não falo de nenhum partido político em especial. Então, nós vamos vendo que tudo depende da intenção com a qual nós analisamos o comportamento alheio. E Santo Agostinho, ou Agostinho, o Espírito Agostinho, na questão 919 dos Espíritos, ele deixa muito claro que nós devemos promover essa projeção. Não a projeção tóxica, ou seja, não eu observar o comportamento alheio para condenar as ações ou palavras de alguma pessoa em específico, ou de um grupo de pessoas, mas sim para ver se eu não erro da mesma forma e procurar sanar esses erros que eu identifiquei nas outras pessoas que funcionam como uma espécie de espelho para o meu comportamento. Porque nós temos muitas vezes a mania de querer julgar a intenção alheia, quando quem julga a intenção é somente Deus. A intenção só pode ser avaliada pela lei divina que está dentro de nós. É a lei de causa e efeito, é a lei do ritmo que vai julgar realmente qual foi nossa intenção em determinada ação. E aí nós vamos, para terminar, começarmos a fazer uma autoavaliação, que para nós é o autoconhecimento através dessa intenção. Mas para isso nós temos que ter um elemento chamado autossinceridade. Se nós já identificamos que somos orgulhosos, não vamos tentar esconder de nós mesmos, eu já não falo nem de esconder da sociedade, mas esconder de nós mesmos que ainda em determinadas ocasiões nós agimos com muito orgulho e com muita vaidade. Porque os sentimentos, quando tentamos represá-los ou escondê-los, ou fazer com que eles sumam, se extinguam dentro de nós, eles não são extintos. É como se nós tivéssemos uma ferida no braço e tampássemos com uma gaze sem os devidos remédios, né, que pudessem pôr fim àquela ferida.
ela está tampada, nós não estamos vendo essa ferida, mas ela está continuando a corroer o nosso braço. Assim são os sentimentos quando nós tentamos fugir deles ou escondê-los por preconceitos, por medo do que as pessoas vão pensar de nós e dentre outros fatores. Então essa autossinceridade é que nos vai levar aos primeiros passos no processo de autoconhecimento. E isso tudo depende da intenção que nós tenhamos em relação a nós mesmos. Se nós temos a intenção de melhorarmos realmente, de realmente tentarmos domar essas más tendências e inclinações, nós temos que começar a usar de autossinceridade. Como nós vamos ser sinceros com as pessoas que estão próximas a nós ou que nós convivemos no nosso dia a dia, se nós não temos sinceridade para consigo mesmos? Se nós não temos coragem de admitir que nós sentimos determinada coisa que nós achamos reprovável nos outros. Então tudo isso vai sendo moldado lenta e gradativamente, sem pressa, sem automartírio, sem autocondenação, sem culpa, mas sempre buscando alternativas que vão fazer com que nós estejamos cada vez mais lúcidos daquilo que realmente nós queremos, daquilo que realmente nós estamos buscando da vida. Então ficamos por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo fecharemos esse módulo com o assunto consciência. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ajude a divulgar a doutrina espírita, porque aqui a minha intenção, como estamos falando dela, é simplesmente divulgar a doutrina espírita como eu a concebo. Então, inscrevam-se no canal e se você já é inscrito ou inscrita em nosso canal, toque o botão lá do sininho para receber notícias de vídeos novos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcelo Furtado. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade e desejo a vocês muita paz, saúde e realizações.